Atenção, Newton César chamando. Recentemente aterrissado. Vamos embora, Renato. Vamos embora. Vamos nessa. Será que está gravando aqui? Apareceu para mim Me apareceu que está gravando. eu tenho 2 cronômetros, um parado e outro se mexendo aqui. Então, vamos continuar. Vamos nessa. Como é que você está? Tudo bem? Congelou. Espero que você esteja me ouvindo aí. Volte logo. Vamos ver. Está me ouvindo? Daqui a pouco volta. Vou te escrever aqui se você... Voltou. Não tem problema. Vamos que é. Essas instabilidades. Mas vamos embora, cara. Então, vamos começar aqui, então. Então, mais um episódio de Contatos Insólitos, este de número 69. E o nome é um pouco comprido. Eu estava sem inspiração para escolher um nome mais curtinho, cara. Enfim. Então, ficou assim. Estamos em um penhasco de uma fenda sináptica cósmica. Uau! Explique-se para o seu público. Vamos lá, então. O meu e o seu, né, cara? As 300, quase 300 pessoas que fazem parte desse canal. Vamos lá, né, cara? Na verdade, assim, para variar, né, tá vendo lá uma entrevista do Bernardo Kastrup e ele usou essa analogia que na hora eu achei assim também super, uma metáfora, né, super poderosa, né, cara, de que muitas vezes a gente pode ter essa percepção de que a realidade de acordo com o paradigma materialista, ela é constituída por objetos separados uns dos outros, que possuem vida isoladamente em relação a tudo ao redor, esse ambiente, né? De que espaço seria um ambiente onde esses objetos se deslocariam, que durante um certo tempo, né, esse universo mecanicista foi o predominante, ainda é bastante predominante, né? Mas eu acho que ainda ele chegou a ser mais há um tempo atrás. Como isso é contraintuitivo, muito contraintuitivo, porque é uma visão bastante poderosa, né, cara, que a gente enxerga o mundo através dessas lentes, na maioria das vezes, não é para a gente generalizar, falar que o mundo inteiro pensa assim, mas é o paradigma predominante, né? Quanto isso é contraintuitivo em relação ao que a gente vem discutindo aqui em vários episódios a respeito da consciência ser o fundamento, né, e o cérebro ser simplesmente o resultado ou a aparência de um processo subjetivo, né, de um processo experiencial, né, que a gente muitas vezes renega, né, a ciência diz que não tem importância, quando você tem importância, é uma importância secundária. Então, como é que a gente consegue conciliar, né, essas coisas que parecem inconciliáveis, né, coisas que não batem? Como assim você está falando para mim que a consciência é o fundamento, que a mente, que o universo é mental, sendo que a minha realidade, aquilo que eu experimento aqui, vai na contramão do que você está me dizendo, né? Então, para tentar dissolver um pouco isso, eu vou utilizar, voltou a chover aqui, começou a chover agora. Faz tempo que não chove, cara. Cara, isso é terrível, chovendo muito por aqui. Mas vamos lá. E eu espero também que essa chuva não afete a nossa conexão aqui. Vamos lá. Então, assim, pensando justamente em tentar minimizar um pouco essa questão muito contraintuitiva, que eu pensei em abordar essa questão. Então, em determinado momento da entrevista do Bernardo Kastrup, ele menciona que justamente ao a gente olhar para esse universo através dos nossos telescópios e observar galáxias, sei lá, buracos negros, planetas, objetos que, pela nossa perspectiva, estão muito bem separados e não possuem uma relação com outra, ou se existe alguma relação, uma relação explicada pelas leis da gravidade, né, as leis da relatividade, que explicam o funcionamento desses objetos no espaço, etc. Mas até aí, também dentro de um enorme paradigma materialista, nos dizendo que esses objetos, né, estariam teoricamente separados uns dos outros. Bom, e o Bernardo Kastrup menciona justamente isso. Pela nossa perspectiva super diminuta, né, somos como se fossem, sei lá, seres microscópicos de um grande processo que até o momento a gente ainda não conseguiu enxergar o limite disso, né? Os nossos limites são os limites do telescópio Hubble até então, né? Agora vamos ver se o Weber... James Webb, né? O telescópio, como é que chama lá? O novo? Esqueci, cara. James Webb. James Webb. Vai nos dar uma perspectiva mais ampliada, né? Mas duvido que isso vai encontrar um limite, uma fronteira qualquer, né? Mas que justamente essa percepção equivocada de que estaria tudo desconectado, na verdade, advém de uma perspectiva regional e limitada de uma criatura que foi criada na periferia da galáxia, né? Um primata, um símio que deu certo, digamos assim, que possui 5 sentidos e que possui uma percepção da realidade muito minúscula, muito pequena, em relação a essa totalidade gigantesca que a gente nem encontrou o fim ainda, né? Se é que tem algum fim.
que também é uma perspectiva nossa de fim, né? E aí eu vou tentar fazer uma conexão com o que eu quero dizer aqui sobre o fim ou fronteira, né, das coisas. Então, ele menciona que justamente podemos estar aqui, né, fazendo uma analogia de que o universo é mental, e de que aquela foto que eu mostrei, inclusive a foto que eu coloquei aqui, essa comparação do neurônio de um rato, né, com a topologia do universo que foi criada em computador, né, como é que através de simulações matemáticas, como é que seria a topologia do universo, seria muito semelhante a uma rede neural, né? E aí colocar as duas imagens juntas como parece uma coisa com a outra. Muita gente pode alegar que essas imagens são simplesmente formas de você adaptar, acolchambrar para ficar parecido de propósito e tal, mas existe todo um processo matemático, estudos que foram feitos e criados dentro dessa simulação que não tem nada a ver com isso, e o resultado foi esse. Então, não dá para dizer assim que forçamos a amizade aqui. Aliás, isso aí não foi invenção nossa, isso está disponível na internet para quem quiser pesquisar, né? Está aí disponível. Dessas similaridades, né, entre os neurônios ou a constituição física de um cérebro com a topologia do universo, que também teria bastante similaridades. Então, ele fala assim, de repente, pela nossa perspectiva, nós estamos vendo aqui, mas vai que estamos aqui num grande penhasco de uma sinapse cósmica, e estamos vendo, assim, matérias flutuando no espaço, que aparentemente não possuem conexão nenhuma uma com a outra, mas que por trás existe todo um processo ocorrendo, processo que ainda nós não temos acesso por simplesmente uma desvantagem regional e uma desvantagem biológica de observar o processo maior que estaria alimentando isso, né? E, então, estamos aqui, né, observando da Terra aqui dentro, assim, acima de um grande penhasco de de uma fenda sináptica cósmica, de um processo cósmico muito maior que a gente não tem acesso, né? Então, como é que a gente vai trabalhar com isso em relação a essa aparente separação que, na verdade, do ponto de vista consciencial, ou encarando a consciência como fundamento e não como consequência, como é que isso se liga de forma a minimizar esse aspecto contraintuitivo que eu mencionei no início, né? Então, eu elenquei aqui na verdade, 4 tópicos com esse objetivo de tentar minimizar essa percepção que é muito persuasiva, por sinal, né, de que a gente está falando simplesmente aqui uma grande besteira. E como é que a gente vai trabalhando em cima disso para tentar dissolver, pelo menos um pouco, essa má impressão, tá? Então, essa seria mais ou menos a ideia geral. Eu já queria passar a bola para você para fazer os primeiros comentários. Vamos embora. Legal. Essa metáfora do penhasco eu achei muito interessante. Se a gente, dependendo de como a gente analisar, o que a gente tem feito como civilização desde o começo, se não estar diante do penhasco e entender cada vez um pouco melhor? Isto é, voltar para a cultura, estudar, interpretar a realidade e voltar para o penhasco. Agora eu entendo um pouco melhor, mas ainda não dá tudo. Volta. A gente não tem feito isso? Sim. Temos feito isso, né? Sempre com a ilusão de que chegamos no ponto máximo, ou aquela ilusão, agora entendi tudo. Aí nós voltamos, não era bem assim, porque isso aqui escapa do paradigma. Aí nós criamos um outro paradigma, que é uma prática para dar conta da explicação dessa nova realidade que escapa. A gente tem que encaixar as coisas. É como aqueles famosos turistas modernos que querem encaixar aquelas malas gigantescas no porta-mala do avião, né? Sabe que não vai entrar, mas ele calcula, não, vai entrar. A gente tenta fazer isso, não entra, e aí tem que criar outras coisas. De certa maneira, a gente vem fazendo isso. Os humildes, os cientistas com C maiúsculo, como a gente vai se chamar, sabem que nós estamos longe dessa intersecção total. Daqui a pouco você vai falar sobre fronteira e limite, né? Então, a gente vai para aí. Outra coisa que me ocorreu que a gente deve falar também, na verdade, tudo é uma questão, como diz o pessoal da teoria integral, de perspectivas. É como a gente olha, né? E aí, se a gente mudar as perspectivas, o que era contraintuitivo pode começar a ter um pouco de lógica por trás, né? A gente está muito acostumado com coisas causais, né? A física quântica já disse, esqueça a causalidade, esqueça a não localidade, né? Mas para a gente é muito difícil. De novo, como você falou, como a gente está preso desde sempre a isso, a ação e reação, causa e efeito, é muito difícil fazer.
Mas se a gente mudar as perspectivas, talvez a gente consiga ter insights, exercícios. Aliás, fala nisso, uma observação. Sabe como é que minha mente vai, né? Semana passada, você e eu tentamos buscar uma palavra. Poxa, você teve um insight quando você viu lá né? Você teve um insight, a gente tentou ver um Satori e tal, mas tem uma palavra mais legal por tudo. Quando você viu lá a matemática, quando você viu os números, você teve uma epifania. Ah, epifania. Esse é o termo bacana. Você teve uma epifania e aí a coisa, puf, deu um download, pá! Que é difícil de explicar. Pô, entendo, mas, puxa, para explicar, você vai ter que viver o que eu vivi, cara, e não vai dar. Mas basicamente é isso. Fecha parênteses, chaves e colchete, vamos embora. Legal. Epifania. Realmente, não, lógico que eu já conhecia essa palavra, mas não tinha me ocorrido de fazer a associação. Muito legal. Bom, cara, não, legal também as suas colocações, as suas colaborações na discussão, mas eu queria abordar, então, o primeiro item que eu havia separado aqui, que seria como é que a gente consegue, porque, assim, é óbvio que, do ponto de vista materialista, essas fronteiras são muito bem delimitadas, né? Objetos separados, né? Que existe essa relação de causa e efeito dentro do paradigma materialista, né? Onde um corpo exerce influência sobre o outro, determinada força, e por aí toda a física baseada nisso. Perfeito. Porém, cara, se a gente for trabalhar com a consciência como sendo fundamental, essas fronteiras, elas passam a deixar de existir. E, inclusive, dentro da própria realidade que vivemos aqui, não precisamos fazer nenhuma meditação, né? Dentro daquilo que nós chamamos de um estado de vigília, né, cara? A gente também pode analisar que essas fronteiras, elas são realmente muito ilusórias, né, cara? Então, de que forma que a gente pode abordar primeiramente isso? Por exemplo, a questão do inconsciente, né, cara? A ideia do inconsciente pessoal, ela já abarca essa ideia de que existem coisas para além do ego que a gente não tem consciência de que existam, mas estão lá. Então, assim, na verdade, não há um limite visível, né? Porque, como somos seres naturais, embora não pareça, né? Advimos da natureza, né? E a natureza não é um processo perfeito, né? É um processo que podemos dizer com uma grande margem de segurança completamente biológico, e a biologia não é perfeita, a evolução não é perfeita, né? Trata-se de um processo poroso, né, cara, em que você vai mudando com a vida, né? Umas pessoas mais, outras menos, e você vai entendendo que você possui aspectos inconscientes que você não está levando em consideração, mas já está tudo ali. Né? Então, até onde vai essa fronteira e até onde ela vem, né? Na verdade, é uma fronteira que é uma limitação de percepção e não, na verdade, uma limitação de que existia uma barreira ali de fato, né? Uma divisão entre eu e você. Fisicamente falando, obviamente, se você deixa cair uma pedra no seu pé, ou, sei lá, você está passando por um momento de dificuldade e você está depressivo, eu não vou sentir a mesma coisa que você. Então, essa ideia de separação, ela fica muito bem evidenciada nesse contexto. Porém, do ponto de vista mental, cara, isso deixa essa clareza total, assim, começa a se desvanecer. Partindo do princípio que há um inconsciente pessoal, e aí já caindo nas concepções de Jung, há também um inconsciente coletivo, piorou muito, né? Por quê? Essa fronteira, então, ela vai abrindo de um jeito em que nossos inconscientes se misturam com o inconsciente coletivo, e até que ponto aquilo que nós estamos recebendo, entre aspas, ou doando para esse inconsciente coletivo, não é comparado com as ondas de um grande oceano que vai e vem a todo momento, né, cara? Então, esse tipo de como eu posso dizer assim, de tentativa de tentar descrever que essas fronteiras são muito ilusórias, advém daí. E não precisa muito, cara, a gente parar para pensar no sistema geopolítico, né, nos países, são invenções nossas, né? As fronteiras criadas são pura invenção nossa, né? Você já mencionou aqui também em alguns episódios, né? Quando os astronautas percebem a Terra lá de cima, a primeira coisa que eles falam é justamente cadê as fronteiras entre os países, né, cara? Que não existe isso. Então, a natureza, ela é muito mais biológica, muito mais orgânica, né? E ela, por si só, originalmente, não facciona, não limita, não impõe muros, né? não classifica, não enquadra em divisões. Né? É um sistema orgânico que se espalha, feito realmente
como eu posso dizer assim, um processo, sei lá, enraizado, que possui as suas ramificações e não tem um limite muito bem definido, né, cara? Então, acho que do ponto de vista consciencial, essa ideia de que tudo é consciência, tudo é mente, a coisa começa a ficar muito mais clara se você parte a partir daí a ter essa ideia de que essas ondas vêm e vão trazendo o inconsciente e você levando parte do seu consciente para lá também, contribuindo para um grande processo que aparentemente possui um objetivo, embora para a maioria das pessoas não está muito claro isso, mas aparentemente há um objetivo aí por trás. Uma coisa também que me ocorre... Bom, mas também, vou dar um tempo aqui, que senão eu vou falar muito, aí você vai perder a linha de raciocínio. Então, parando, botando o limite que eu falei que não existe para você falar. Vamos lá. Não, legal. Te ouvindo, eram algumas coisas, né? Primeiro, quando a gente entra no assunto consciência, então a gente entra naquela esfera em que a visão materialista não enxerga. Para ele simplesmente não existe. Então, parou a conversa ali. Então, a gente está entrando numa seara em que para eles parou ali. Segundo a filosofia perene e as grandes tradições antigas, o grande drama humano é a separatividade. É aí onde o materialismo chega. E o pessoal da teoria integral, eles deram um outro nome para isso. Eles chamaram isso o crime do iluminismo. Significando o quê? O iluminismo foi ótimo por uma série de razões, a gente conseguiu ter um olhar mundicêntrico pela primeira vez, as ciências vieram à tona, mas criou-se as fronteiras. Mente e corpo, tudo passa a ser tudo por opostos, mas separados, então não juntos. Eu separo tudo para poder analisar e, a partir daí, nós começamos a ficar cada vez mais especializados em coisas menores, né? Quando a consciência não vê as fronteiras como separadas, como coisas que separam, mas como coisas que conectam. É outra maneira de ver, né? E eu te passei, acho que por e-mail ou por WhatsApp, uma das melhores aulas que eu vi sobre separatividade, que era o livro do Ken Wilber, o No Boundary, que eu realmente recomendo para você, tá? Que mostra muito bem isso, como a gente não consegue enxergar o quanto tudo isso é ilusório. Não é só as fronteiras, todas as instituições que a gente criou, o que é a política, o que é a educação, nada disso verdadeiramente existe. Por que a gente divide a escola em séries, desse jeito que a gente divide? Por que dividir entre meninos e meninas? Tudo isso é criação. Algumas funcionam melhor, outras funcionam pior. Mas todas elas separam. E a gente está percebendo agora, muitos de nós, que não precisa necessariamente separar, que a gente ganha mais individualmente e coletivamente, juntando, conectando. Conexão é a palavra principal aí, né? Mas o mais interessante quando a gente entra na esfera da consciência e a gente entra no inconsciente, aí a gente está falando no iceberg e tal, que o pessoal da visão mecanicista não conseguirá acompanhar. Eles não conseguirão acompanhar por definição. Eles não conseguirão acompanhar. E aí a gente abre um espectro, puxa, que eles não vão ter acesso, né? E a gente está explorando, e aí vai. E aí daqui a pouco nós vamos chegar na parte de fronteira, limites e tal. Mas genial, é por aí que a gente vai. Por premissa básica, né? Por fundamentação, já não, a discussão para por aí, né? Não tem jeito, né? Mas tudo bem, a gente respeita, mas fazer o quê? Aqui a gente quer ir mais além, a gente quer avançar. Cada um escolhe o seu limite. Exatamente. Exatamente. Uma outra coisa que eu ia falar para você, voltando àquela metáfora das ondas na praia, né, cara? Uma coisa que eu tenho reparado, já tenho feito esse exercício algumas vezes, eu gosto de dormir lendo, né? Então, o que eu faço? Apago todas as luzes, né? E uso lá meu celular, Kindle, né, cara? E vou lendo tudo aquilo que eu consigo. Mas, o que acontece? Às vezes eu estou empolgado com a leitura, mas eu pego no sono. Então, o que vai acontecendo comigo? Eu leio um pouco e falo, nossa... E eu volto à consciência e continuo lendo, porque eu não quero perder, que está muito boa a leitura, mas o sono bate, né, cara? E aí você se rende ao sono e dá aquelas famosas pescadas. Bom, então, o que comecei a observar nesse processo, e que para mim tem sido muito interessante, é que a cada hora que eu durmo, que eu caio na inconsciência, vem imagens à minha mente, às vezes sonhos mesmo, assim, são muito rápidos, porque eu estou nesse processo de querer voltar para ler o livro. E eu fiquei reparando, cara, não existe uma imagem depois da outra passando a mesma experiência ou havendo não há pelo menos
até onde eu consigo fazer essa conexão, né? Uma ligação entre uma imagem com a outra. Então, me parece assim muito que realmente como ondas em uma praia, que chegam à praia da consciência, né? Essas ondas vão e vêm, levando conteúdo e trazendo conteúdo, né? No campo dos sonhos, e me parece realmente sendo uma coisa muito orgânica e, em tese, não tendo uma relação causal mesmo. É impressionante. Não há uma relação causal entre uma coisa e outra, né? Então, eu achei muito interessante esse aspecto do inconsciente, como as coisas acabam ficando interligadas, e aí a gente pode até, mais uma vez, apelar aqui para as experiências com substâncias alucinógenas, onde realmente a ideia de ego, ela se não dissolvida totalmente, é bastante dissolvida, e fica realmente difícil você perceber onde se encontra essa fronteira, que, na verdade, eles relatam, quem já fez uso, eu nunca fiz uso disso, mas quem já fez, diz que realmente você perde completamente essa ideia de separação, né, cara? Que tudo vira uma coisa só, né? Então, eu achei interessante também, eu não tenho anotado isso, né, para tentar estabelecer um elo entre todas essas imagens que me ocorrem, imagens que eu digo assim, pelo tempo é muito rápido, ou pelo menos eu percebo como rápido, né? Mas eu já vi assim no relógio, às vezes, alguns segundos, e vem imagem na minha cabeça, assim, brota, assim, vem do nada. Que é um outro problema que as pessoas, aqueles que advogam, aqueles que defendem a ideia do materialismo, né? E mais uma vez aqui acho que vamos frisar também isso, quando a gente fala de materialismo, não é aquela visão popular, né, de uma pessoa que quer acumular bens, né, que quer ficar milionária, não é nada disso. É a visão de que realmente é a partir da matéria que tudo tem sua origem, né? Então, mas o que eu estava dizendo é que, na verdade, nossa, perdi agora toda a minha área, cara. Os segundos, as imagens que vêm na mente quando são segundos, tal, você não pensa, você não anota. A questão lembrei. A questão de que muitos podem alegar, os materialistas podem alegar de que, se a consciência é fundamental e a matéria é simplesmente consequência disso, por que eu não consigo controlar com a minha mente as coisas ao meu redor? Por que eu não tenho poder de controle e esse poder de conseguir manipular as coisas a meu bel prazer, né? Então, e essa é uma grande falácia, porque nisso que eu estou acabando de dizer a respeito dessa experiência, e todos passam por esse tipo de experiência, a gente não controla os sonhos. Não temos o menor controle. Quem quiser passar pela experiência e tentar fazer meditação vai perceber que você não controla a sua própria mente consciente você não consegue controlar, quiçá, né, processos inconscientes, né? Então, é muito ilusório você achar que porque esse tipo de alegação que é comum, né? Porque se a gente for considerar como tudo como uma grande consciência cósmica, eu deveria estar pensando aqui e estar controlando as coisas. Não temos esse controle, né? O que a gente chama de volição, né? Que é essa vontade, esse poder sobre o mundo externo não ocorre, e não ocorre nem no nível interno. A gente não tem esse controle também. Se fosse assim, a gente não teria pesadelo, a gente não sofreria, né? A gente só teria experiências boas, né? Porque ninguém, obviamente, em sã consciência, gosta de sofrer ou gosta de ter pesadelos. Eu mesmo tive um pesadelo horrível ontem à noite. Então, assim, se eu pudesse escolher, eu não queria ter tido, né? Mas eu não tenho controle sobre isso, né? Então, lógico, existem processos inconscientes ocorrendo aí nos bastidores que eu não tenho acesso. Tudo bem, isso também faz parte, mas acho que não é só isso. Existem mais coisas em jogo aí que a gente nem vai entrar no mérito hoje. Mas por que eu estou dizendo isso? Justamente porque eu acho que essa metáfora da praia, das ondas indo e vindo, ela acaba nos ajudando também a eliminar essa ideia de fronteira no nível da consciência, né, cara? E que talvez uma das grandes dificuldades de você aceitar essa ideia seja justamente isso que eu acabei de falar, sobre o medo do ego perder o seu posicionamento de controle, entre aspas, que ele tem essa ilusão de que tem controle, né? Porque quando a gente adentra esse campo da consciência, vamos percebendo que isso de fato é uma grande balela, né, cara? Não, muito bem colocado, excelente. Bom, para começar, o pessoal materialista, de novo, por que eles vão poder entrar nessa conversa nossa e poder dialogar? Para eles, essas imagens que vêm no sonho, essas imagens que vêm na pescada ou qualquer outra coisa, é simplesmente resultado de uma tempestade neuronal que não tem relação nenhuma. Eles param aí. Eles não dão bola para as investigações gigantescas que o pessoal que sai do corpo e tem consciência, eles não dão bola para as investigações gigantescas das substâncias psicodélicas, não dão bola para um monte de pesquisas nessa área. Eles fazem parte só isso. Então, não tem jeito. Reforçando o que você falou,
A gente não tem controle da mente em vigília durante 1 minuto. Peça para qualquer um de nós acompanhar os ponteiros do relógio sem perder a concentração 1 minuto. A maioria fracassará. É a mente do macaco, né? Saltando de galho em galho. Nós não conseguimos. Quiçá, na parte de sonho, tem um parênteses aqui, talvez num sonho lúcido, quando a gente acorda no sonho, legal, estou num sonho, e a gente tem um mínimo de controle, mas também não dura quanto tempo que a gente quer, e também não é bem assim. Mas acontece, fecha parênteses. E no sono sem sonho, menos ainda. A gente não tem a mínima ideia, quando vai lá no fundo, não temos a mínima ideia do que acontece. Então, é uma grande ilusão de controle, já conversamos sobre isso, para a gente, é um dos subprodutos do medo da morte, né? Controlar a coisa. Mas uma coisa que eu te recomendar, ia fazer uma observação interessante, anota, porque tudo é válido, tudo é parte do nosso autoconhecimento, anota essas coisas, que é bem interessante. E eu, escrevendo um livro de uma dupla de 2 rapazes geniais que fazem um projeto de inovação em empresas, eles me deram material para ler, eu estava lendo uma coisa que é bem interessante. Salvador Dalí, o grande louco, sabe o que ele fazia? E outras pessoas também faziam. Ele ia dormir, ele dava essas pescadas com uma bola de ferro, de metal na mão, em cima de um prato metálico embaixo. De tal maneira que quando ele perdia a consciência e a mão não ficava mais fixa e deixava a bola cair, quando batia no prato fazia um barulho danado e ele tinha insights, ideias e tal, e ele pegava e anotava. Ele fazia isso direto. Caramba, Sabia as ideias que vinham, de propósito, porque sabia que ia vir o que tivesse lá na hora, ele pegava e anotava. Olha só, não sabia disso, não. Legal. Eu também não soube com esses caras. Legal, cara, muito legal. Na hora, porque, pum, imagina o susto, pum. Sensacional, cara. E assim, é até bom mesmo que realmente isso não aconteça. Você imagina que caos seria, ou a nossa vida não duraria muito se as coisas ocorressem de acordo com o nosso bel prazer. Você imagina? Ainda bem que isso não ocorre, porque, cara, com certeza a gente colocaria tudo a perder, com certeza. A brincadeira que eu fazia antes, no começo dos anos Rama, que eu tentava justificar, mas por que todas as pessoas não têm telepatia desenvolvida? Porque se a gente tivesse, a gente estaria fulminando cada um de nós no primeira fechada no trânsito. Não sobraria ninguém. Exatamente. Então não tem jeito. Tem que ser assim mesmo. Ainda bem que é assim. Ainda bem que é assim. Cara, um outro aspecto que a gente pode emendar, depois eu queria colocar eu vou inverter aqui, tá? Porque eu coloquei o item 3 e 4, eu vou inverter porque eu acho que fica melhor agora falar sobre a questão de qualidade de consciência, né, cara? Que eu acho que é importante também. Bom, isso nós conhecemos aqui, né, o Thomas Campbell, que ele alega isso nos livros dele, né? Na trilogia lá do My Big Toe, né, cara? Justamente falando sobre a qualidade de consciência, os níveis de qualidade de consciência, né, de que a única forma de a gente diminuir a entropia, né, ou aumentar o nível da qualidade de consciência é justamente, isso faz parte da evolução humana, seria o caminho da evolução humana, a forma de transitar por essa realidade aqui passaria por aí, né. Então, quando a gente fala de qualidade de consciência também, essa questão fronteiriça perde-se completamente, né, cara? E o que seria a qualidade de consciência, né? Então, para a gente dar um exemplo aqui. Então, eu pensei um exemplo simples de uma árvore, né, cara? Então, você pega uma árvore qualquer. Então, e você pega pessoas com essas perspectivas que você mencionou no início, né, completamente diferentes. Então, você pega a primeira pessoa ali com um baixo nível de qualidade de consciência. O que ela vai fazer? Ela vai passar com um trator por cima dessa árvore, né, porque ela vai querer construir uma estrada, uma casa, seja lá o que for, lá um barranco que ela comprou lá na periferia, ela vai lá e destrói, ou mesmo um ricão lá, um ricaço que comprou uma casa num terreno, sei lá, bem no centro da cidade com uma árvore frondosa, vai lá e arranca a árvore fora. Esse baixo nível de qualidade de consciência, para a pessoa, cria as limitações ali. Poxa, eu estou separado dessa árvore, não tenho nada a ver com isso, essa árvore está me atrapalhando, eu vou lá e corto. A partir do momento que o seu nível de qualidade de consciência ele vai aumentando, essas divisões elas vão perdendo seu sentido, né? E muito pelo contrário, uma outra pessoa pode chegar ali e falar, caramba, eu vou preservar essa árvore é importante por questões de preservação, de ecologia, né? De preservação do meio ambiente, então eu vou conservar essa árvore. E outros níveis de consciência que vão aumentando, outras pessoas partindo ali, aliás, chegando na mesma cena e observando a mesmíssima árvore, né?
podem ainda falar, nossa, que eu estou admirando essa árvore, porque eu sei que agora eu aprendi que existe, né, como aquele livro famoso também, né, A Vida Secreta das Árvores, existe toda uma teia de interconexão entre essa árvore e as outras árvores, elas se comunicam entre si. Eu ainda não sei nada a respeito disso, eu preciso aprender como é que isso se dá, como é que isso ocorre, né, cara? Então, não vou só apenas preservar, como vou pesquisar, vou atrás de informação e vou querer saber mais a respeito disso. Então, você vê, é a mesma árvore, é o mesmo evento, para vários níveis de consciência, vários níveis de qualidade de consciência, desde a mais inferior até a mais elevada, onde, cara, qual que é o limite aí? Não há um limite visível, a não ser o limite da pessoa que está, do ponto de vista de quem está de fora, ela vai estar muito mais voltada para a preservação, para a continuidade da existência, do que aquela voltada para o aspecto da extinção ou o aspecto da destruição total, né, cara? Então, esses são os dois extremos de uma mesma situação, onde esses limites entre uma coisa e outra desaparecem por completo, fica poroso, a coisa se entrelaça, né, cara? Então, eu acho que esse é um outro aspecto também que nos ajuda a entender como é que essa grande consciência universal, que a gente pode colocar o inconsciente ali como pano de fundo, até chegar ao nível consciente, pode se retrair ou voltar ou retrair, sei lá que expressão que a gente pode utilizar para isso, de forma a navegar nessa consciência, nessa grande consciência cósmica, para adquirir esses diferentes níveis de qualidade de consciência, e quanto isso pode ser feito exatamente por a gente desrespeitar esses limites criados em primeira instância por uma ilusão de separação, e quanto que a gente pode ir através da exploração disso, né? Genial. Não, esse exemplo, para mim, matou a pau. Inclusive, reforça um pouco aquela ideia do pessoal da teoria integral, que a maioria das pessoas do planeta estão nesse nível etnocêntrico ou egocêntrico, por isso que ainda o nível de destruição ainda é maior do que o nível de preservação. Ponto 1. Ponto 2. De novo, reforça aquela ideia que eu falei que não é minha, é também do pessoal da teoria integral. A realidade é composta de perspectivas. E quanto maior a qualidade da consciência, o nível de consciência, mais ampla é a perspectiva. E, olhando por outro aspecto, o nível de benefício. No primeiro nível, como você falou, que o cara que vai querer cortar a árvore para o benefício próprio dele, para talvez o lugar dele, ou para a coletividade dele. Vamos fazer a nossa tribuzinha aqui. No momento em que aumenta a perspectiva, que a gente olha de cima, quem é que está se beneficiando com a manutenção da árvore ali? Uma coletividade maior. Tem a conexão por baixo, outras árvores estão se beneficiando, a natureza está se beneficiando, o ecossistema está se beneficiando, o planeta, sempre numa perspectiva muito maior. Quem está lá embaixo não está percebendo isso. Ele só está percebendo o imediatismo. É a parte básica da pirâmide de Maslow mesmo, também é ali, ó. É eu hoje, agora, se eu estou vivo amanhã. E, para completar o que você estava falando, o Campbell também ele dá essa ideia. Existem maneiras de a gente avaliar a nossa qualidade de consciência olhando para o nosso entorno. Como é que nós estamos com relação ao nosso entorno? Em todos os aspectos. Eu estou bem onde eu estou vivendo, eu estou bem com o meu trabalho, eu estou bem comigo mesmo, eu estou bem com a minha família, e, em outras palavras, eu estou bem com relação a tudo? Se não, vamos lá analisar o que está faltando e vamos elevar isso daí. Ninguém tem tudo equilibrado, é do jogo cósmico, mas são indicadores de como é que está essa qualidade de consciência. Exatamente. Teria que ter uma forma de balizar isso daí, né, cara? Não poderia ser simplesmente aleatório, né, cara? E é mais simples do que a gente imaginava. Basta olhar o entorno de maneira equânime, como dizem os seus amigos zen budistas, né? Não se apaixonando, não com a aversão, que são os venenos, né? Nem a aversão, eu quero a realidade como ela é, ou a aversão, eu não quero a realidade como ela está, ou a ignorância, eu não vejo a realidade. Não, equânime, nada disso. Como ela é? Como é que está acontecendo? E ir mudando, porque nada está parado. Apesar da gente não ter o controle, que é uma grande ilusão, a gente tem sim a possibilidade de caminhar com consciência. Com certeza, né? De elevar essa qualidade. Cabe a nós. Demora, tudo que a gente já falou. Custa, tem um investimento, às vezes as circunstâncias não ajudam. Sim, cada um tem as suas pedras no caminho para transportar. Aliás, agora, falando em pedras no caminho, eu me lembrei de uma frasezinha que tem no meu livrinho lá de citações. A pedra não está no caminho, a pedra é o caminho.
É superá-la que é a grande sacada, né? É superá-la que é... Bom, enfim, divagando e digredindo. Voltemos. Não, então, mas assim, o que você mencionou sobre observar o entorno, né, para você conseguir mensurar, né, o seu nível de qualidade de consciência, a gente recai inevitavelmente na questão da qualidade da relação, né, na qualidade que você estabelece entre as relações, né, qual que é a qualidade das suas relações com as pessoas, né, essa é uma dica muito legal também, né, a sua forma de se relacionar com os outros, né, não só com as pessoas, mas na verdade com o meio ambiente, com tudo ao seu redor, né. Só para complementar, é legal. E aí, a gente começa a perceber que, não, na verdade, eu não estou separado, eu estou conectado, mas talvez eu não saiba como. Vamos descobrir? O que me conecta com os outros, o que me conecta com esse entorno, não essa outra coisa, esse exterior. De novo, não é eu e o outro, não é eu e o fora, como é que nós interagimos. Porque tudo está interconectado, a gente entendendo ou não, mas isso é fato. Isso é jogo de palavras, né? Não é um jogo de... Essa foi a grande epifania do astronauta Edgar Mitchell. Quando ele volta e vê lá a Terra azul, cara, não, tá tudo conectado, e eu só preciso saber como. E por a ciência não dar conta, ele criou o Instituto de Ciências Não Éticas para buscar, legal, vamos ver a espiritualidade e criar pontes de comunicação entre os dois. E aí, dentro do que você está falando, recai como uma luva justamente a ideia de que o Cassiope insiste em dizer que não é a sua consciência que está no corpo, é o seu corpo que está na consciência, né? É invertida a coisa. Se você inverte, tudo faz sentido, né, cara? Ou seja, o corpo estando na consciência, então peraí, tem uma série de questões, existe uma grande teia cósmica de inter-relações que eu estou ignorando por completo, né? Porque aí, quando a gente passa a avaliar a inconsciência por trás, como fundamento, dando sustentação para tudo que existe, e eu não tenho consciência de que isso de fato existe, ou se existe não tem importância, ferrou muito, né, cara? Uma outra questão que eu queria abordar também, cara, aí é uma questão que me ocorreu também, tentando separar aqui esses itens, né, cara? Foi a questão do amor, né, cara? O tão famigerado, tão mal interpretado o amor, né, cara? Então, tem um aspecto do amor que eu acho que é interessante, que tem a ver com essa discussão, que é justamente essa ideia de ele ser um lembrete para uma unicidade perdida, né? Então, por exemplo, quando a tradicional frase, né, a pessoa quando acaba se apaixonando, né, perdidamente por outra, né? Aquela ideia de que você quer estar o tempo todo com aquela pessoa e você se sente uno com aquela pessoa, né? Ou seja, eu e aquela pessoa passamos a ser uma coisa só, né? Pelo menos durante um tempo, né? Tem gente que consegue manter mais tempo, tem gente que consegue manter menos. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão diminuindo cada vez mais esse tempo, né? De conseguir manter esse pico de união entre duas pessoas. Mas, cara, isso me parece muito ser um lembrete de uma unidade que havia, então, primordialmente, né, na nossa existência, e de que o amor seria uma forma de a gente falar, poxa vida, olha só, a coisa pode ser diferente. E esse amor, ele é um fator que quebra todas as barreiras. Todas as barreiras. Então, apesar de, obviamente, existir ali uma separação entre os dois corpos ali, no nível mental, emocional, sentimental, consciencial em última instância, onde seria a fonte de tudo, essas pessoas estão muito bem conectadas. Não vou dizer 100%, né? Não sei, não dá para avaliar, né, o quanto de porcentagem existe nisso daí, mas com certeza é uma união muito peculiar em determinados momentos, quando você se apaixona por alguém, isso é muito comum, todo mundo já passou. Dá para falar todo mundo, né, cara? Sei lá, quase todo mundo já passou por esse tipo de experiência, né, que é bastante comum, mas talvez como um lembrete, uma sementinha que esse processo cósmico haveria de ter criado para nos lembrar, olha, a coisa pode ser melhor, vocês estão conectados, lembre-se disso, vocês não estão separados de forma alguma, né, cara? Então, eu acho bastante interessante encarar também o amor por esse tipo de perspectiva, de que num aspecto, ou numa instância subjetiva da realidade, essa união é alcançada, e aí, pô, como é que você explica isso? Se fosse só um processo biológico mesmo, de corpos separados, como é que isso se daria? Bom, talvez... alguns podem alegar, a evolução tenha feito que a gente se apaixonasse, muita gente fala, já li a respeito disso, né? De que a evolução seria simplesmente uma forma, o amor ou se apaixonar seria simplesmente uma forma de a gente passar os nossos genes adiante,
né, e continuar com a perpetuação da espécie, tá, eu acho que isso não invalida, né, não estou indo contra isso, acho que também faz parte do pacote, mas eu acho que a coisa vai muito mais além. Não, concordo com você. No meu exercício de unificação conceitual, eu separei, né? Eu acho que a paixão ela é um mecanismo biológico e evolutivo. Ela nos faz e ela tem. Olha só, você estava falando da diminuição, que os relacionamentos têm aquela coisa apaixonada de grude, tem diminuído. Eu acho que é muito em função também dos tempos ágeis que a gente tem vivido e também tecnológico e tal. Mas geralmente essas paixões demoram entre 1,5 e 3 anos. Isso é estudos e tal. Que é o tempo de as pessoas se juntarem, terem um filho e o macho, o marido, ficar ali um tempo do comecinho, quando a criança é mais frágil. Depois ele vai se mandar. Mas isso é a paixão. O amor mesmo vem depois. Quando vem depois. O amor, ele vem. O amor pelo cachorro, o amor por outras coisas. Tira a pessoa apaixonada, a gente vai começar a ver que ele também tem outros desdobramentos. Mas o mais legal, eu acho que é o que você falou antes, que a gente chegou a comentar antes. Quando a gente supera a separatividade e enxerga a interconexão entre as coisas e vê que eu estou um pouco em cada um dos lugares, aí eu sou capaz de amar. Né? Tem aquele poeta Rumi, aquele poeta persa do século XIII, tem vários poemas muito legais, mas tem uma coisa bacana que ele fala assim, uma pessoa olhando para outra, né? A beleza que você vê em mim, nada mais, nada menos do que um reflexo de você. Você entender, pô, estamos todos mundo juntos, claro, não vamos todos nos casarmos e vamos todos, não estamos propondo aqui a poligamia, não é isso, porque depois a gente pode até discutir um dia se vale a pena a poligamia, o casamento ou não, essa é outra questão. A questão é, no momento que a gente supera a ideia da separatividade, enxerga a interconexão, vem esse sentimento que a gente chama de amor, e você falou bem no começo, ele é muito mal definido, muito misturado com um monte de coisa, que se estende a tudo, que se estende a um homem, que se estende a uma pessoa, que se estende a um cachorro, que se estende ao planeta, que se estende a tudo que a gente vê, a uma estrela. Essas epifanias, esses sentimentos que o pessoal tem, de experiências de pico, quando a gente tem isso, olha a sensação que é aquilo, né? É por tudo, não é exclusivo. Não é exclusivo. Essa é a ideia. O problema é que parece que ele é gradual, parece que ele vem com esse entendimento das coisas, que ele é gradual, né? Ficou muito associado com a ideia romântica, e é muito difícil de tirar. Como tudo que permaneceu durante séculos, é muito difícil de tirar. Mas está mudando. Hoje a gente, né, é capaz de usar essa palavra com outros conceitos. A gente se atreveu a reconceituá-la, né? Sim. Mas o que você falou é muito, muito interessante. A ideia de quando a gente se sente um com outro, ou com qualquer outra coisa que a gente chama de outro, a ideia de completude é muito interessante. Não que sejam duas metades, são dois inteiros que se juntam e que se reconhecem como tal. Né? Exatamente. Cara, um outro aspecto que eu acho importante também mencionar aqui é que, eu coloquei isso até no descritivo, né? Só voltando agora, tentando retornar lá ao início da conversa, que é a questão de como a gente enxerga essa realidade, né? De como a gente sai desse paradigma, tentando conciliar aí o paradigma materialista com o paradigma do idealismo metafísico, né, cara? Como essa ideia, por exemplo, que o Castor menciona, de que você imagina que existe um paciente que está dentro de uma máquina de ressonância magnética e, obviamente, ao se estudar o cérebro, esses estudos correspondem com processos mentais, com processos subjetivos que estão ocorrendo na mente daquela pessoa naquele exato momento, e aquela experiência em si da pessoa lá dentro da máquina é uma experiência em primeira pessoa. Nós, do lado de fora, observando aquele cérebro, observando aquele processo, observamos o quê? A aparência daquele processo subjetivo que chega até nós através dos nossos sentidos, que chega até nós através daquela máquina, né? Através desses estudos. Newton... Tô aqui. Voltou? Tô aqui. Congelado. Então, ele menciona esse exemplo da máquina de ressonância magnética que também a gente já falou a respeito disso, não é novidade aqui no nosso canal, sobre a mistura, né, ou sobre a confusão entre a aparência e essência, né? Então, ele menciona assim, como o cérebro, ou o próprio corpo humano, de uma maneira geral, ele constitui um sistema fechado, né? Fechado do ponto de vista
dos sentidos, né? A gente está ali observando os limites de um sistema fechado ali. Não vamos entrar agora, ainda pelo menos, no mérito da questão consciencial. Então, aquele objeto, ou aquele sistema fechado, que é a pessoa que está dentro da máquina de ressonância magnética, constitui por quê? Átomos, moléculas que foram forjados no interior das estrelas, né, cara? Então, hoje somos o resultado, né? A maioria dos elementos dos quais nós somos formados advém, né, do processo que ocorre nas estrelas. Então, em teoria, ele diz que qualquer outro sistema fechado dentro do universo também poderia ter um aspecto subjetivo. Objetos inanimados não necessariamente teriam uma consciência no sentido que nós temos, né? Ou seja, uma metaconsciência. Eu sei, eu estou vendo, estou vivendo, participando dessa realidade e tenho consciência de que eu sou esse ser que está passando por esse processo, né? Seriam processos mentais do ponto de vista de uma consciência cósmica, ou de uma grande mente cósmica, né? Que estão se manifestando naquele momento ali, naquele momento que pode durar bilhões de anos, né? Por exemplo, processo estelar, né? Mas que ali, naquele momento que estamos observando aquela estrela, é simplesmente a aparência, né, a versão exteriorizada de um processo interno que está imerso nessa grande consciência cósmica, assim como nós, né? Então, fazendo essa inversão, às vezes, facilita você conseguir abarcar. Por que a gente está falando aqui vários episódios sobre a questão da consciência ser o fundamento e não o resultado de um processo biológico. Me lembrei agora uma coisa, daqui a pouco eu volto aí para a máquina de ressonância, mas olha como é louco. Quando a gente fala das estrelas, da galáxia, que é muito legal, a gente sempre esquece de um detalhe bem interessante. É passado. Pode não estar lá agora. Sim. Pode não estar lá agora. O Sol está com atraso de 8 minutos. Provavelmente não está daquele jeito mais. Provavelmente não está mais. Né? A gente sempre esquece esse detalhe. A gente sempre está atualizando em tempo real. Não é tempo real. Né? Agora, a metáfora da máquina de ressonância é genial, porque é isso mesmo. O pessoal da teoria integrante, inclusive, eles usam esse exemplo também. Legal. Eu tenho lá o cérebro... Por que os neurocientistas falam assim? Quando a pessoa está tendo uma emoção, está com raiva, acende uma luzinha na hipófise. Quando ele está com amor, acende uma luzinha no lado esquerdo. Eles tiraram... Como é que eles descobriram isso? Só tem uma maneira. Eles estão olhando a máquina de ressonância magnética, a máquina, estão vendo o resultado daquilo ali, estão sabendo que a pessoa está pensando ou tendo sentimentos. Mas ela só sabe exatamente o que cada luz ou cada impulso corresponde se perguntarem a ela. E é aí que o materialismo tomba. Se eu não perguntar para a pessoa, eu não sei. E aí está essa subjetividade. E torcendo para que a pessoa saiba exatamente o que está acontecendo. Porque se for um aspecto inconsciente também, nem a pessoa vai saber responder. Geralmente eles são induzidos, né? Tipo, pense numa coisa amorosa, pense no teu pior inimigo. Tem que ser induzido, mas pelo menos tem... E aí com vários pacientes, vários exemplos, esse você constrói um mapa, né? Mas tem que perguntar para a pessoa. Aí vamos transportar para isso. Quem é que nos vai responder nessa escala cósmica? A gente sabe que tem aí. Os místicos, com M maiúsculo, dizem, o universo está falando com a gente o tempo inteiro. A gente não consegue entender. Exatamente. Está falando. Porque para a gente entender isso, temos que conversar. Temos que... não vai ser com as nossas palavras, vai ser com outros recursos. Vai ser com meditação, vai ser com essa fluência, vai ser com essa gota voltando ao oceano. Né? Voltando a esse exemplo da máquina de ressonância magnética, justamente o que o materialismo faz é estabelecer uma relação causal, né? Ou seja, se acende essa parte do cérebro enquanto você está me dando esse tipo de resposta, é óbvio que o cérebro está provocando isso, né? Mas não existe uma relação causal, existe uma correspondência que é diferente, né? Entre o que estamos vendo e o que a pessoa está passando dentro. Por quê? Porque estamos observando do ponto de vista de uma criatura que veio, né, das árvores lá nas savanas, com as nossas limitações, e a máquina é uma extensão, né, que nós criamos de nossos corpos, né, que são limitados, para se entender ainda mais, e mais a fundo nesse entendimento, né, que é o que a tecnologia faz, né, no geral, né, cara? Nos permite avançar nesse terreno onde onde finalizam os nossos sentidos básicos, nossos 5 sentidos, nos dando a possibilidade de entender melhor a realidade na qual nós nos encontramos,
por intermédio de artifícios que são muito bem-vindos, né, cara? Então, assim, um grande viva para a ciência, mas estamos querendo dizer que isso, por si só, não basta, né, cara? É genial, mas é parcial limitado. Talvez os grandes problemas sejam esses. Cria essa ilusão da separatividade, quando deveria criar a ponte de conexão, ponto 1. Segundo, como é uma extensão dos nossos sentidos, às vezes, alguns caem na armadilha de que chegamos ao limite, daqui não vamos mais para frente. Não existe limite para os microscópios, não existe limite para os telescópios, não existe limite para nenhum, não existe limite de audição, né? A gente não está vendo um buraco negro, a gente está vendo primeiro a ressonância dele, a gente está vendo o espectro de cores, a gente criou uma série de mecanismos geniais, mas não podemos cair na armadilha de que, acabou aqui. E outra coisa que também que você falou que é muito legal, tão desconhecido ou mais desconhecido que o universo é o cérebro. Então, se a gente mal chegou a entender, e olha que a gente avançou muito, mesmo essa criatura que desceu da árvore, avançou bastante, avançou mais do que os outros. Tudo bem, depredou, fez uma série de coisas, mas tem os seus méritos aí. Mas, puxa, quando essa criatura, e alguns de nós fizeram isso, conseguem ver, legal, eu consigo explorar no bom sentido, não explorar de danificar, mas investigar o mundo externo e, ao mesmo tempo, investigar o mundo interno e buscar a conexão entre os dois, aí o nosso entendimento explode, vai longe, né? Porque não pode negar essa interna. E também cai no erro quem só vê o interno, e a gente já falou sobre isso também, desvaloriza o corpo, desvaloriza o mundo, não é assim também, não vamos mudar o mundo para melhor e a vida dos outros para melhor, ficando preso num templo budista. Exato. Nada contra, mas não é o trabalho, né? Seria justamente aqueles termos, né, que foram criados, né? Se existe o astronauta, também existe o psiconauta, né, cara? Exato, isso é genial. Então, justamente essa questão. E aí, cara, seguramente nós conhecemos melhor o espaço do que conhecemos a nossa própria consciência, né, cara? Pelo menos nós aqui do mundo ocidental, ou nós que estamos aqui vivendo no mundo moderno, né? Ou no mundo contemporâneo. Então, é óbvio, cara, que existe toda uma questão aí de que, bom, os próprios físicos estão, infelizmente, a contragosto, chegando a essa conclusão também, que no nível subatômico as coisas começam a ficar muito conectadas entre si, né? Então, se essa conexão, você fecha os olhos para ela, né, no mundo macroscópico aqui, né, onde nós estamos vivendo, quando se estuda a física, que em teoria é justamente o fundamento de todo o universo material, isso deixa de ter essa característica de objetos separados entre si, né, que eu mencionei no início do vídeo, e passa a ser simplesmente uma grande teia de processos que matematicamente são interpretados como ondas, né, como campos de onda, como energia, etc., mas que nunca se vê, na verdade, né, com os nossos olhos o que está acontecendo. Isso, na verdade, é uma abstração total de um processo mental subjacente, cara, que está aí na nossa frente, na nossa cara, e a gente não quer enxergar, né? Não, é muito legal. E é bom você colocar o exemplo da física, porque ela é a ciência básica, a partir da qual tudo foi construído. E ela mesma reconhece que, legal, o mundo material existe, a gente está aí, mas se a gente for decupando e voltar para as partículas elementares, elas são um grande vazio. 99% do átomo é vazio. E como, falando em intuitivo, contra-intuitivo, como é que eu vou explicar tudo isso que é formado por vazio não sendo um grande vazio, não sendo limite? Precisa, por isso que é bacana, só uma linha de conhecimento não dá conta de explicar a realidade. A gente precisa da filosofia, precisa da matemática, precisa da física, precisa da espiritualidade, precisa de toda da biologia. A biologia não entra na cabeça só com a física, não dá. O salto física-biologia não é feito sem a consciência, não dá. Exatamente. Não, sempre que as nossas abordagens aqui, elas são inclusivas, não excludentes, né? Então, é importante de frisar também que a gente não é contra a física, a gente não é contra a ciência, nem nada disso, né? Já falamos isso outras vezes. Mas também já chegamos a essa conclusão. O que pegou, e pega mesmo, como houve um domínio muito forte da religião, religiões com R minúsculo, que se colocavam como intermediárias entre as pessoas e a espiritualidade, a divindade, estipulando regras absolutistas e exclusivistas
só o meu Deus importa, o resto é infiel, é claro que a reação a isso, depois de um domínio de milênios, a reação a isso foi tão abrupta que acaba colocando todo, jogou o balde, a criança, tudo fora, né? A espiritualidade que estava lá envolvida, que foi manipulada, ela está sendo resgatada agora. Sim. Não, com certeza, foi um processo bastante compreensível, né, cara, que é de sair dessa visão completamente religiosa, né, e absolutista, como você mencionou, para uma visão muito mais democrática e independente, né, digamos assim, que a gente compreende muito bem, né, por que ocorreu. Aliás, foi tão forte aquele absolutismo que quando a ciência vem e toma conta, ela também virou absolutista. Só tem isso, não tem mais nada. Não. O absolutismo está errado, é relativo. Temos que conviver com o relativismo. Alguns relativismos são melhores do que outros, alguns explicam a realidade melhor do que outros, mas não podem ser descartados. O problema, na verdade, é você pegar a parte e achar que ela é representativa do todo, né? Então, por exemplo, a ciência, que possui o seu papel, a sua posição em particular, que é explicar como é que a natureza funciona através de regularidades, repetições, aquilo que é entendido como leis da natureza, mas simplesmente padrões repetitíveis, né, que se encontram aí disponíveis, entender esses padrões e se utilizar deles para, a partir daí, produzir tecnologia, etc., beleza, só que isso não explica o que a realidade é. Explica como a realidade funciona, a parte comportamental, digamos, da natureza, mas não explica aquilo que a realidade é. O papel de tentar, pelo menos, explicar seria da filosofia, né? Ou seja, o que a gente tenta fazer aqui, enfim, de uma forma bastante livre, né? De tentar entender, através de especulações, onde é que a gente está metido. Mas eu acho que é justamente achar, então, o grande perigo, a grande armadilha é achar que a parte ela é representativa do todo. Então, eu, como cientista aqui tradicional, interpreto a realidade dessa forma, e só isso que é válido, não existe mais nada além disso. Qualquer outra experiência diferente daquilo que as minhas crenças dizem que é a realidade, eu vou rechaçar, não vou considerar em absoluto, é tudo gente maluca, e esse eu acho que é o grande problema. E uma consequência imediata disso, direta, é a separatividade. Então, a gente criou núcleos de estudo diferentes. Um físico geralmente não é filósofo, que geralmente não é um biólogo, que geralmente não é isso. Por isso que a gente se espanta quando aparece um polímata. O cara, ao mesmo tempo, é biólogo, é teólogo, ele é físico, ele é matemático, ele é músico. A gente se espanta, quando deveria ser a norma. Exato. Não todo mundo num nível excelente, mas todo mundo no nível básico em todas as áreas. A interação e a inteligência, a intelecção, melhor dizendo, da realidade seria muito melhor para a maioria. E você me fez até me lembrar uma coisa, né, que antigamente as universidades elas eram caracterizadas justamente por isso, né? A ideia da palavra universidade vem daí, né? De justamente você ter um conjunto ali de matérias onde a pessoa pudesse passar uma boa parte da vida dela lá estudando, e ela não saía de lá assim, então dentro de uma caixa, né, cara, assim, completamente definida dentro de um ramo específico, como nós somos hoje. Lógico que isso também nos deu uma série de benefícios, né, cara? A precisão da especialização, né, nos permitiu que a gente construísse computadores, agora celulares cada vez menores, né, fazer telescópios e enviá-los ao espaço, perfeito, legal. Porém, essa é uma faceta apenas de um processo maior, né, que a gente não pode esquecer, né? Precisamos, aliás, acho que conversamos isso em episódios muito anteriores, lá no comecinho, falando a respeito da volta do retorno no aspecto do especialista, lembra? Que a internet nos dava essa ideia do generalista, mas que ainda precisávamos ter o especialista ainda ter esse valor, e que em civilizações extraterrestres avançadíssimas, o papel do especialista faria todo sentido para ser aquele cara com uma visão que estudou, que dedicou a vida dele, né, parte da vida dele, para um processo em particular, e com isso a civilização como um todo ganharia muito, né, cara? Essa é a ideia. A gente precisa... Vamos pegar um exemplo qualquer. Vou pegar um foguete do Elon Musk. Tá? Quantos diferentes profissionais são necessários e especialistas para que aquilo saia e volte? Vários. Então, é factível que a gente... É necessário que alguns se especializem a tal ponto de que cheguem no nível perfeito, excelente, vamos dizer assim, de como se fazer a coisa. Mas, sem
colocar cada coisa no seu lugar e ver a coisa no espectro macro, o foguete não sai do lugar também. É os dois, é sempre os dois. De novo, não é a separação, é a conexão entre as coisas. Isso, a ponte entre as coisas que é a solução. E isso fica cada vez mais evidente, é você partir para a ideia de que a meditação nos auxilia nesses processos no geral, que você, a partir do princípio de que a consciência como fundamento de tudo, ela está interligada. Então, essas fronteiras vão ficando cada vez mais dissolvidas, né, numa grande sopa consciencial, né, cara? Onde isso, pelo menos para mim, fica claro, né? Agora, é duro você conseguir inverter isso, sair de um paradigma e principalmente largar o osso, né? Como diria nosso grande filósofo Formiga, largar o osso de você perceber que você, de repente, viveu uma vida inteira dentro de um paradigma só, cara. E aí existe uma questão psicológica que eu acho que é bastante difícil de você enfrentar, né? De falar assim, puxa, eu perdi muito tempo. Não é qualquer um que consegue encarar isso de forma sadia e a partir daí mudar, né? É melhor, muitas vezes é melhor cair no auto-engano. Uma coisa que me veio agora, você estava falando, me ocorreu, você falou da universidade, né, cara? Imagina como deve ter sido o princípio das coisas. Deve ter sido assim, moçada, vamos tentar entender o universo. Ah, legal, como é que você entende o universo? Ah, para mim é assim, você. E um ao outro, e cada um com o seu ponto de vista, e enriquecendo, fazendo críticas construtivas, até chegar ao ponto, você gosta muito desse assunto? Eu vou aprofundar nessa área, tudo bem? Tudo bem, vai fundo, aí vai complementar com o que eu faço, isso vai criar o grande mosaico da realidade para a gente entender esse universo. Ele não é só material, ele não é só espiritual, ele não é só plano. O pessoal falava antes do vácuo, hoje o pessoal usa um plenum, não tem vácuo nenhum, está em pleno, está cheio de coisa aí. A gente não está enxergando, não está detectando, o problema é nosso. O problema não, que tem coisa aí, tem. A gente ainda não está enxergando ainda. Mas faz todo sentido, né, cara? Nós, como estrutura biológica, a gente precisava ter uma limitação, digamos assim, né, cara? Então, os 5 sentidos objetivavam justamente filtrar todo esse pleno que você mencionou aí de dados disponíveis para que fosse priorizar a sobrevivência, né, cara? Então, a economia de energia também, que é uma outra característica dos organismos vivos, também faz parte dessa conta, né, cara? Nos colocando numa condição de passar os genes adiante e fazer com que a espécie sobreviva ao longo de um período de tempo em que há uma pressão evolucionária nos levando para um ponto de virada, né, cara? Que é o turning point aí, que a gente está se aproximando mais uma vez dele e a gente tem que passar dessa etapa de uma vez por todas. Ou a gente passa, ou a gente sucumbe, né, cara? Por aí. Bom, cara, será que chegamos aqui ao final? Aqui deu 1 hora e pouco, e aí? Tá, eu tenho 2 cronômetros, cara. Um de cima fala que ainda não, e o de baixo que já passou. Então vamos considerar, vai, como finalizado na média, vai. Então valeu, cara. Obrigado aí. Não sei se a gente acabou fugindo da proposta original, mas enfim, tá aqui mais um Contatos Insólitos finalizado. Eu gostaria de pedir para as pessoas darem um like aqui no vídeo, fazerem seus comentários, se inscreverem no canal, porque vai ajudando a gente a crescer esse projeto aqui. E eu agradeço a você em particular mais uma vez e a todos os nossos seguidores. Grande abraço, Nilton. Nos vemos na próxima segunda-feira. Beleza, Roberto. Prazer. Grande abraço. Até mais. Um abraço. Obrigado. Até mais. Tchau.